O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro após decisão do Supremo Tribunal Federal. Collor recebeu propina para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora, na época ligada à Petrobras, com uma empresa de engenharia, a UTC. Segundo a denúncia, ele usava sua influência para favorecer a empresa e, em troca, recebia uma comissão sobre os contratos. A propina recebida pelo ex-presidente entre 2010 e 2014 passa de 20 milhões de reais. Em 2023, Fernando Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão, mas utilizou vários recursos jurídicos que cabiam no processo e não foi preso. Agora, 2 anos depois, os recursos se esgotaram. A prisão de Fernando Collor de Mello aconteceu em Maceió. Segundo a defesa do ex-presidente, ele se preparava para viajar a Brasília para se apresentar à Polícia Federal. Segunda-feira, 28 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, nós vamos mergulhar para entender, para nos aprofundarmos numa temática do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o jornalista Luiz Costa Pinto. Oi, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Em Detalhes. Olá, obrigado, Roberta. Obrigado a quem nos ouve, a quem nos assiste, aqui no programa de vocês, no ICL. Luiz, Fernando Collor foi condenado em 2023 a 8 anos e 10 meses de prisão. Agora, com os recursos esgotados, a ordem de prisão foi finalmente expedida, lembrando que ele tem 75 anos, e a defesa já alegou, inclusive, algumas questões médicas, portanto, solicitando aí a prisão domiciliar. Você acredita que ele deve cumprir esse período em regime fechado? Bom, Roberta, uma parte sim, tá? Eu acho que ele não escapará do cumprimento de alguns meses em regime fechado, até que ele tenha sucesso com alguns recursos que pedirão para uma progressão de pena, para semiaberto, ou mesmo para o regime aberto com uso de tornozeleira, mas o início será em regime fechado. Agora, nesse pedido da defesa, tem algo que assim, aqui a gente vai falar ao longo da conversa de alguns plot twists dados, pelo roteirista que escreve a história do Brasil. E o fato de um dos motivos alegados para o regime domiciliar, de cumprimento da pena, é a bipolaridade. Então, ele, pela primeira vez, e a partir do próprio Collor, está se dizendo aquilo que nós desconfiávamos que era um dos problemas do Collor, a bipolaridade. Daquela personagem que encarnava diversos papéis no curso da sua carreira política. Eu acho isso, quando eu vi hoje no noticiário esse como sendo um dos motivos alegados, eu achei fantástico. Interessante, Luiz. Eu lembrei do Fernando Collor, atleta, que sempre aparecia fazendo Cooper, o caçador de Marajás, e ele se apresentou como um candidato que iria combater a corrupção. E aí esse roteirista realmente foi muito bem e nos surpreendeu, A verdade veio à tona. Exatamente. E iria vencer a inflação com um golpe único. O IPOM, que ele iria derrubar a inflação para todo o sempre, o que não aconteceu. E o que aconteceu foi, num golpe único, o confisco não só do nosso dinheiro na poupança. Você muito jovem, certamente não tinha ainda caderneta de poupança naquela época. Era o ano em que eu, por exemplo, estava me preparando para casar.
e eu estava com uma poupança organizada para o casamento, né? E sofri, né, as consequências desse ato na pele, como milhões de brasileiros, né? Sei de pessoas, um empresário lá de Pernambuco, dono de um cotonifício, muito ligado à nossa família, que se suicidou, né, porque não tinha condição de cumprir as folhas de pagamento, as folhas salariais dos meses seguintes, né? Então, assim, histórias como essa são várias, né? Agora, e naquele momento ele perdeu a sociedade. Mas aí eu quero falar, né, mais uma vez dessas surpresas desse caso, né, Roberta? Porque esse não é um caso, a prisão do Collor, neste momento, não tem nada a ver com o impeachment de 92. Até porque ele foi absolvido no processo criminal que o levou ao impeachment pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi absolvido, se eu não me engano, depois de 7 ou 8 anos de tramitação do processo, ali no alvorecer dos anos 2000. Esse processo aqui, ele é mais contemporâneo, ele diz respeito aos períodos de 2013, 2014, se eu não me engano, e começou a apuração judicial em 2015, 2016, no âmbito da Lava Jato, não é isso? Pois é, ele, enquanto presidente, foi empichado, mas de fato nada aconteceu. Só que aí chegou 2025 e o Supremo Tribunal Federal resolveu não acolher mais os recursos que estavam estendendo essa história. Qual a importância da gente ter hoje, então, o ex-presidente Fernando Collor preso? Principalmente lembrando que ele foi o primeiro presidente eleito por voto direto após a redemocratização. Qual é o valor simbólico disso, hein, Luiz? Olha, Roberta, ele foi o primeiro presidente eleito depois da redemocratização, eleito pelo voto direto, né, dos brasileiros, eleito no curso de uma campanha que foi vencida, né, em larga medida com o uso de mentiras, o uso de preconceito e a manipulação de mídia, porque assim, era uma eleição que vinha empate até o final, até o último debate, e houve naquele momento, né, há 35 anos atrás, há 36 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos meios alternativos de comunicação, era só a mídia tradicional, TV aberta não tinha, né, outra forma, não tinha nem TV a cabo, e os grandes jornais nacionais, as grandes rádios, as grandes cadeias, e todo esse universo de mídia estava do lado do Collor. E houve uma edição criminosa do último debate, que foi ao ar 3 dias antes da eleição, e depois seguiu sendo manipulado nos telejornais, né, para então ser decisivo no dia da eleição, no domingo, né? O último debate foi na quinta-feira anterior à eleição, né, mas a edição dele na sexta-feira e no sábado foi decisivo para dar a vitória ao Collor sobre o presidente Lula. Né? Aí vem um plot, né? Mais um da história. Mais um. O Collor vira senador. Como senador, ele votou no segundo impeachment da história do Brasil, impeachment presidencial, né? E votou a favor do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Só que ele agora está indo para a cadeia por causa da estrutura política de apoio formada lá atrás, né, para o governo da Dilma, para o governo
Lula 1 e Lula 2, que envolvia diversos partidos. O Collor era senador pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, presidido pelo Roberto Jefferson, que tinha sido o leão de chácara, que tinha sido o grande nome da defesa parlamentar do Collor no processo de impeachment na CPI do PC, que passou a integrar a base de apoio do presidente Lula no primeiro mandato dele, que foi o estopim do escândalo que eu chamo de ação penal 470, e muita gente chama de mensalão. E por que eu chamo de ação penal 470? Porque o mensalão, da maneira como o Roberto Jefferson disse que ele existia, ele nunca existiu. Era uma ficção, mas era uma ficção que foi a véspera da Lava Jato. Foi uma espécie de test drive, né, da Lava Jato no nosso sistema jurídico e também no nosso sistema político. Então o Collor integra o PTB no Senado. O PTB está dando apoio político à presidente Dilma. E aí o Collor recebe donatário, né, vamos dizer assim, donatário de alguns cargos na estrutura da Petrobras, por causa da maneira como a gente negocia apoio político na nossa estrutura de Congresso, na nossa estrutura de governo aqui no Brasil, nesse capitalismo de compadrio, nessa política de coalizões, né, que nós acabamos sendo forçados a fazer e a proceder. E aí ele cria, para chegar ao dinheiro, 20 e poucos milhões, né, desviados de um contrato da Petrobras, ele cria um sistema de desvio usando, veja bem, a empreiteira UTC, que é uma das que estavam na origem do sistema que foi investigado pela Lava Jato. O primeiro empresário, o primeiro dono de empreiteira que se torna delator era o Roberto Pessoa, presidente da UTC. Tá? Na UTC, o ponto de contato dele é um executivo, né, chamado Pedro Paulo Leone Ramos, que também foi condenado e também está começou a cumprir pena hoje. O Pedro Paulo Leone Ramos, que foi secretário do Collor no governo dele, secretário de Assuntos Estratégicos. Como secretário de Assuntos Estratégicos, o Pedro Paulo Leone Ramos herdou no governo Collor o direito de ter acesso a todo o banco de dados do antigo SNI e também a comandar os fundos de pensão. Tanto que lá atrás funcionou em paralelo à CPI do PC, funcionou uma outra CPI, chamada CPI do PP. PP Pedro Paulo Leone Ramos, né? Por questões de corrupção. Então é simbólico que isso tenha acontecido. E aí, mais uma questão. Houve um outro executivo que foi condenado também, junto com o Collor e com o Pedro Paulo Leone Ramos, nessa ação penal, criminal. Esse executivo era o diretor executivo da Gazeta de Alagoas, das organizações Arnon de Melo, né, que retransmitem a Rede Globo em Alagoas. Né? Por quê? Porque no sistema de lavagem, né, do dinheiro, ele emitia notas, né, da organização Arnon de Melo como se fosse publicidade. E o dinheiro entrava por ali. Tanto que a Rede Globo, por causa dessa condenação, a Rede Globo retirou, né, a concessão das organizações Arnon de Melo. E não quer mais a família Collor como retransmissora do sinal da Globo em Alagoas. Só que ela permanece
retransmitindo a Globo e Alagoas. Por quê? Porque a Justiça ainda não tomou a decisão terminativa, né, de retirar a concessão das organizações Armando de Melo. Então você vê que é uma série de coincidências, de nomes e de personagens e de núcleos de ação entre o que aconteceu em 92 e o que aconteceu em 2015, com o desfecho hoje do Collor indo para a cadeia. Agora, o que aconteceu em 2015, que culminou com a prisão do ex-presidente Fernando Collor, é mais um caso da Lava Jato, mas não tem relação com a Lava Jato de Curitiba, porque ele era senador e tinha o foro privilegiado, portanto foi direto para o STF? É isso que diferencia? Não. É porque essa apuração nunca passou por Curitiba, porque ela nasce no núcleo da Lava Jato de Brasília, com um toque do núcleo da Lava Jato em São Paulo. Porque a Lava Jato foi um sistema de apuração, de irregularidades, de denúncias, né, alguns crimes, tal, que começa em Curitiba, mas começa em Curitiba com Deltan Dallagnol, com Sérgio Moro. Isso, exatamente, o Sérgio Moro como juiz, né, aquela relação, mas aí, dentro do Ministério Público, aquele grupo de Curitiba cria uma influência muito grande na Procuradoria-Geral da República, aqui em Brasília. Na época, era o Rodrigo Janot, o procurador-geral, e o Rodrigo Janot, então, monta um sistema lavajatista para ele no gabinete central e permite que se montem sistemas de apuração como a Lava Jato no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Essas foram as 3 unidades da federação que avançaram mais, né, nessa montagem, reproduzindo os mesmos erros da Lava Jato de Curitiba. Mas nesse caso do Collor, né, você tinha materialidade, ou seja, muita coisa chegou e muita coisa estava errada, mas também existia naquela rede de arrasto, né, que a Lava Jato passou nos casos, nas denúncias e tal, né, você podia pensar uma ou outra coisa que tinha materialidade. E esse é o caso. E esse processo chegou até o fim. Por quê? Como disse no julgamento, o Alexandre de Moraes, né, não nessa sentença agora, de mandar cumprir a pena, mas lá atrás, na hora de determinar a pena, o Alexandre de Moraes disse na sentença dele que havia um excesso de provas. As provas eram abundantes, né? E por isso que o Collor está indo para a cadeia. Luiz, você acredita que a cobertura da mídia, neste caso agora, é diferente em comparação ao escândalo do impeachment nos anos 90? Olha, Roberta, é diferente, primeiro porque o Collor ele não representa mais, né, o que ele já representou. O Collor foi, no país, um personagem populista, de direita, mas que eletrizou o país, né, ou uma parcela do país, assim como o Bolsonaro fez e faz, né? O erro dele foi aquela estreia, né, como presidente da República, em que ele perde a sua base de apoio popular por causa do confisco e também empresarial, porque os empresários que votaram maciçamente nele, romperam com ele naquela largada, né? O Brasil teve uma depressão, se eu não me engano, a queda do PIB foi de -7, né? No primeiro ano, em 1990. O PIB caiu 7%. Né? Foi uma retração absurda
o que nós vivemos, né? E faltava tudo, a economia engessada, aquele Brasil que ele tinha pintado não tinha surgido, não tinha aparecido, né? Nós temos hoje uma imprensa independente que tem um peso, que é o caso aqui do ICL, mas de outros veículos também, que tem um peso de formação de opinião que é inimaginável em relação ao que nós tínhamos naquele período que o Collor virou presidente. Lá atrás, qual era o maior veículo, o veículo de maior peso de indução de opinião? Era a revista Veja, onde eu trabalhava. Né? Qual era o veículo de maior repercussão? Era o Jornal Nacional, que dava 80% de audiência. Né? Hoje o JN mal chega aos 22%, 23% de audiência total. As revistas não existem, né? Mas não existem mesmo. Né? Então você tem uma outra dinâmica de circulação, tal, de opinião. E o processo político mudou muito, mesmo o processo de negociação política. Se você pegar, mergulhar nos áudios, numa pesquisa histórica sobre como foi a negociação do impeachment do Collor, você percebe que o Brasil mudou muito. Em alguns aspectos, piorou muito. Eu acho que no aspecto da mídia tradicional ele piorou muito, no aspecto das lideranças que estão no Congresso ele piorou muito, né? Mas nós estamos aqui porque fizemos parte desse processo de evolução. Né? Pois é, evolução que culminou na prisão. Você vê este capítulo como um ponto de inflexão ou apenas mais um episódio em um ciclo de impunidade de um país chamado Brasil, hein, Luiz? Não, eu vejo como um ponto de avanço, né, e consolidação, né, das nossas instituições democráticas. O fato, e também vejo, tá, e para mim isso é inegável, como um recado claro ao Jair Bolsonaro, que está aguardando, ex-presidente, que está aguardando o julgamento, né, que acontecerá entre o final de setembro e o começo de outubro, né, o julgamento por atentado à democracia, por tentativa de golpe de Estado. O que é que levou o ministro Alexandre de Moraes a pedir esse imediato cumprimento da prisão por Collor foi justamente o fato de ele ter se atentado para as chicanas jurídicas que os advogados do Collor vinham promovendo para retardar, né, a sentença final, a sentença de início do cumprimento da pena em regime fechado, se fiando na possibilidade de haver um retardamento tão grande nesse cumprimento que levasse o Collor a alegar a idade avançada para não cumprir nenhum dia em regime fechado. E para fechar, eu sei que você também acompanha essa história desde o comecinho. O que representa para você pessoalmente, por acompanhar essa história toda do ex-presidente Collor, essa prisão? É um capítulo que se encerra com êxito, Luiz? Olha, Roberta, eu, inclusive, foi coincidência, mas não foi só coincidência, tá? A gente colocou no ar, né, começou a colocar no ar, a gente que eu falo, um grupo, né? Eu, o Gabriel Prioli, né, que foi o roteirista-chefe, né, a Tímpano Produções, do Kleber Araújo, Luiz Santiago Málaga. Nós colocamos no ar um podcast Trapaça, A Guerra dos Collor, que começou, são 8 episódios, o primeiro episódio foi ao ar no dia 25 de abril, no dia 25 de março, né?
e o último foi ao ar no dia 17 de abril, estão todos lá no Spotify, no Deezer, na Apple, né, no YouTube, Trapassa a Guerra dos Collor, onde a gente conta os bastidores do impeachment do Collor, né? E nesse podcast a gente mostra, assim, a gente rememora como ele saiu do palácio, quando caiu a ficha nele, tal, todo o processo político da cassação dele, o processo da decisão do Pedro de dar a entrevista para a revista Veja, que iniciou, né, a CPI no Congresso. Agora, pessoalmente, eu não posso deixar de admitir, como você perguntou, um pouco de, assim, alegria, né, de ver um desfecho de uma história que eu vivi por dentro num determinado momento dela. Tá? Nesse período todo, desde a saída do Collor da presidência até hoje, eu só encontrei com ele pessoalmente uma única vez na antessala do gabinete do Antônio Carlos Magalhães. Não foi um bom encontro. Eu me posso imaginar, Luiz. Eu posso imaginar. Ficaria conversando com você por mais algum tempo, né? Até porque você é um profundo conhecedor tanto do surgimento e quanto os desdobramentos da história do político Fernando Collor de Mello. Mas eu vou ter que me despedir, Luiz. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente e tenha um ótimo dia. Obrigado, Roberta. Obrigado ao ICL e a todos os ouvintes e telespectadores do ICL. É isso aí. Obrigada. Olha, se você gosta do jornalismo corajoso do ICL, eu te convido para apoiar o nosso trabalho. É isso aí. O ICL Notícias é totalmente independente de patrocinadores, não recebe nada de anúncios, publicidade ou até monetização. Nós somos 100% financiados pelos membros e membras da nossa comunidade. E aí, nesta semana, além de apoiar o nosso jornalismo corajoso, fazendo a sua assinatura no ICL, você também garante um mega pacote de presentes super exclusivos, tá? Tem o livro A Última Chance, do Eduardo Moreira, também o livro A Serviço da Repressão, tem também o pôster exclusivo Anistia é Golpe, a coleção de ímãs, Ditadura Nunca Mais, para você colocar na sua geladeira. Tem pulseira de membro solidário, certificado de membro solidário do ICL. Então, aproveite esse pacotaço e assine no emdetalhesicl.com.br. Assine e fortaleça a nossa comunidade do ICL e o nosso jornalismo independente. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha. E na sequência tem Rolê ICL. Eu te encontro na nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Até mais. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui do Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.